Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor aos irmãos. Estamos aqui em mais uma live de estudo bíblico no Salmo 132. Nós já estamos chegando ao Salmo 132, que são os salmos de romagem, né? E com o Salmo 132 nós entramos na última trilogia do Salmo. Nós homileticamente optamos por dividir o Salmo de romagem em 5 trilogias. E o Salmo 132 inicia a última trilogia. Salmo 132 é o maior dos salmos de romagem. Ele tem 18 versículos. É o maior salmos de romagem que existe. O interessante é que nós verificamos aqui que os Salmos 132, que é o maior salmos de romagem, ele é ladeado tanto no contexto anterior como nos contextos posteriores pelos menores salmos de romagem, que só tem 3 versículos. O Salmo 131, que nós já vimos a semana passada, e depois tem o 133 e o 134, todos esses são salmos de apenas 3 versículos. Portanto, nós podemos ver que o primeiro salmo dessa última trilogia é o maior salmo dos cânticos de romagem. E depois vem o 133 e o 134, que só tem 3 versículos. Muito bem. Esse salmo ele relembra a maneira pela qual Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Está lá em 2 Samuel, capítulo 6 e 7. Os capítulos 6 e 7 de Davi, ele mostra essa história. Aliás, a nossa fé, a fé cristã, é uma fé baseada na história. É uma fé histórica, em acontecimentos históricos, pelo qual a Bíblia nos dá esses relatos dessa história. Então, esse salmo ele relembra a maneira pela qual Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Provavelmente ele foi escrito por Salomão ou por algum salmista posterior ao período de exílio. Então, ele possivelmente foi escrito por Salomão, pelo menos nós vamos ver que nele tem partes em que orações de Salomão, que Salomão fez lá quando ele consagrou o templo ao término da construção do templo. Então, Salomão, para ressaltar a importância de se levar a Arca do Tabernáculo para o novo templo que Salomão, havia construído. Nós vamos ver isso aí historicamente. Ele condensa aqui muitas doutrinas. Esse salmo condensa muitas doutrinas da nossa fé. Como eu já disse, esta fé que é baseada nas histórias de como Deus instituiu o seu povo através da aliança com os patriarcas. Deus é um Deus aliancista que desde o princípio fez aliança com o seu povo. Desde o princípio ele fez alianças com os patriarcas e depois foi vindo fazendo essas alianças. Então Deus é esse Deus de aliança e nós somos o seu povo aliancista. Deus instituiu o seu povo através da aliança com os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, e depois a aliança com Moisés, que ele, ao fazer essa aliança com Moisés, ele dita a forma pela qual ele queria que fosse construído o tabernáculo, o templo, as tendas. Ele quem ditou a Moisés todos os detalhes do tabernáculo. Você pode ver isso lá no Antigo Testamento. Ele
falou cada detalhe pelo qual ele queria que fosse feito o tabernáculo. O tabernáculo era o local da habitação de Deus, e aí ele orientou Moisés a construir o tabernáculo e dentro desse tabernáculo colocar a Arca da Aliança, a chamada Arca da Aliança, a arca pela qual foi colocada o cajado de Moisés, os 10 mandamentos lá para marcar a lei, e a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. O tabernáculo ele era colocado no centro e a tenda de cada tribo, das 12 tribos, rodeava o tabernáculo, sendo que a tribo dos levitas, eles ficavam as mais próximas do tabernáculo, porque eram os levitas quem cuidava da manutenção do tabernáculo. E aí, como eles eram um povo nômade, um povo andante, como o próprio nome judeu indica, que eles eram um povo andante, não tinha parada, eles ficavam um tempo ali com o tabernáculo e com as tendas das 12 tribos ao redor, e aí quando Deus ordenava, eles levantavam acampamento, recolhia tudo, os levitas eram responsáveis de recolher todo o material, tudo aquilo que ia na montagem do tabernáculo, e aí eles seguiam viagem com todo aquilo, e aí quando Deus ordenava, eles paravam de novo e montava tudo de novo. E a Arca da Aliança ela era carregada nesse contexto, para cada vez que montava o tabernáculo, ela ia no local mais interior do tabernáculo, né? Nós sabemos que o tabernáculo ele tinha principalmente 3 divisões. Era o lugar santo, era o átrio, onde ficavam as pessoas que podiam entrar. Depois era o lugar santo, onde podia ficar só as pessoas que trabalhavam, os sacerdotes. E tinha o santo dos santos, onde ficava a arca, e nesse lugar só podia entrar os sacerdotes para adorar a Deus e levar lá o sacrifício do povo. Então esse é o contexto aqui dessa história de Salmo, essa história em que Deus ordena que se faça o tabernáculo e portanto ele condensa aqui muitas doutrinas da nossa fé, que é baseado nessas histórias, como Deus instituiu o seu povo, através da aliança com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e depois com a aliança com Moisés, no tabernáculo, a Arca da Aliança, e por último, e depois, não por último, mas ato contínuo, historicamente falando, ele faz a aliança com Davi, que é o segundo rei de Israel. Vocês lembram que Saul foi ungido pelo povo como rei de Israel, não era a vontade de Deus, mas eles ungiram, permitiu que o povo ungisse Saul, e o ungido de Deus mesmo, aquele a quem Deus levantou o profeta Samuel para ungir, foi o rei Davi. E o rei Davi teve que esperar um longo tempo entre o tempo em que ele foi ungido pelo rei Davi, pelo profeta Samuel. Ele foi ungido, ele teve que esperar um bom tempo até efetivamente assumir o reinado, assumir o trono de Israel. Então, Deus fez essa aliança com Davi, e nós sabemos que, eu vou falar isso mais detalhadamente depois, mas nós sabemos que a arca ela foi trazida para Jerusalém por Davi. Esse salmo então abrange toda essa história, que na realidade é a revelação progressiva de Deus para o seu povo. Deus vai se revelando ao seu povo progressivamente, de acordo com os propósitos dele, de acordo com aquilo que ele quer, e ele vai fazendo essa revelação ao seu povo, e continua
fazendo essa revelação para a sua igreja até nos dias de hoje. Os salmos esse salmo, né, ele pode ser estruturado da seguinte forma, nós estruturamos esse salmo da seguinte forma: do versículo 1 a 5 é a promessa de Davi de construir um lugar para o Senhor. Do versículo 6 a 10 o lugar é encontrado e a arca é levada em procissão para Jerusalém. Do versículo 11 e 12 tem a promessa de Deus a Davi sobre o trono de Davi. E do versículo 13 a 18 é a promessa de Deus ao seu povo. Então, basicamente, esse salmo pode se resumir em a promessa de Davi para com Deus, a promessa de Deus para com Davi e depois a promessa de Deus para com o seu povo. Do versículo 1 a 5, que é a primeira divisão aqui que nós fizemos, o salmista faz uma oração para que o Senhor se lembre de Davi. Olha o que diz a palavra: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Davi diz aqui: não entrarei na tenda em que moro, e nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos e nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Então, do versículo 1 a 5, ele faz então essa oração, o salmista, para que o Senhor se lembre de Davi. O interessante é que o salmista aqui, partindo do pressuposto que seja Salomão, ele não quer os méritos para ele, não. Ele não fala, o salmista aqui não fala sobre si, não. O salmista manda lembrar Davi, que foi o rei, aquele a quem Deus havia efetivamente feito a aliança. E na oração ele diz para que o Senhor se lembre de Davi, das aflições, de como ele, Davi, prometeu construir um lugar para o Senhor, conforme nós vemos aqui no Salmo. Ele diz assim, olha, Davi diz: não entrarei na tenda em que moro. Por quê? Porque Davi, a arca, depois das guerras com os filisteus e com os vários povos que o povo de Deus teve, a arca ficou meio que perdida por aí. Ela ficou indo de um lugar para outro, de um lugar para outro, e às vezes o povo de Deus esquecia da arca. Então a arca por um tempo foi esquecida. No reinado de Saul, né, nós vemos que Saul ele não quis a arca, ele deixou a arca de lado, porque era muito difícil, tinha que ter todo um ritual ordenado por Deus para levar aquela arca. Somente poderia tocar naquela arca os sacerdotes, somente poderia conduzir aquele cortejo com a arca feita pelos sacerdotes e pelos levitas. Então tinha todos os preceitos para carregar aquela arca. E Saul, nas suas guerras, depois de um tempo, ele acabou abandonando aquela arca ficou perdida por um bom tempo, ninguém sabia direito onde estava. E aí Davi, quando percebe, descobre, nós vamos ver isso nos versículos posteriores a esse que nós lemos. Quando Davi descobre onde está a arca, ele fica com o cuidado de como conduzir essa arca até Jerusalém. Haja vista que logo assim que ele começa a conduzir essa arca, houve um acidente terrível, né? Porque os carros onde estava sendo levado a arca ameaçou tombar com a arca, e Uzá, né, o personagem Uzá lá, cheio de boa intenção para que a arca não caísse, ele foi lá e quis segurar a arca para que ela não caísse. E a história conta que ele foi fulminado na mesma hora, porque ele não tinha autorização para tocar na arca, na santa presença de Deus. Ele não tinha essa autorização. E aí
Davi, vendo esse acidente, ele tomou todos os cuidados para que não mais acontecesse isso e efetivamente a arca chegasse a Jerusalém. Então aqui nós vimos nesses versículos de 1 a 5 que o salmista faz essa oração ao Senhor. Senhor, se lembra de Davi, de suas aflições, de como ele prometeu construir um lugar. Porque aí depois que a arca estava em Jerusalém, Davi ficou incomodado, porque ele, Davi, já rei poderoso, morava num palácio maravilhoso, bonito, enquanto a arca continuava morando lá na tenda, reservada para ele. E aquilo começou a incomodar Davi. Davi falava, como é que eu posso morar num tesouro, num palácio todo bonito, todo cheio de conforto, e a arca do Senhor está lá no meio de uma tenda. E isso começou a incomodar Davi, e é isso que o salmista fala aqui. Como ele prometeu construir um lugar para o Senhor, esse incômodo foi que fez Davi fazer essa promessa a Deus. E qual foi a promessa aqui, né, que está no versículo 1 e 5? Foi exatamente a promessa de encontrar um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. E ele diz mais no versículo 3, né? Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, e não darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Então, o salmista aqui está destacando a promessa de Davi feita ao Senhor e como Davi passou por aflições, passou por todos os problemas da vida, de seus cuidados e preocupação com a própria arca, e que desconforto era para ele que a arca estivesse na tenda, como nós já falamos, enquanto ele morava num lugar confortável. Portanto, a oração aqui era para que Deus não olhasse para o feito dos salmistas. Não olhasse aqui, se foi Salomão que foi o autor, não olhasse para Salomão, mas olhasse para o pai dele, para Davi, pelos feitos de Davi. Olhasse para os feitos e as alianças de Deus com Abrão e com Davi. Davi, portanto, faz uma promessa a Deus de construir um lugar para a arca. No segundo ponto aqui, nós vemos dos versículos 6 a 10, nós vemos na nossa divisão que os versículos 6 a 10, o lugar é encontrado e a arca o lugar é encontrado e a arca é levada em procissão para Jerusalém. Então os versículos de 6 a 10 narram o cumprimento da promessa de Davi. Olha aqui, ó, dos versículos 6 a 10. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Aí no versículo 8 ele diz, levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Então os versículos 6 a 10 aqui narra o cumprimento da promessa de Davi. A arca ficou esquecida, como eu já falei, e as pessoas não sabiam onde ela estava. Aí aqui nesses versículos diz que em Efrata, que é Belém, né, que era a cidade onde Davi havia nascido e também onde nasceu Jesus, Davi recebeu as notícias de onde estava a arca. Foi em Efrata, quando ele estava em Efrata, é que ele soube exatamente onde estava a arca. E onde é que estava a arca? A arca estava lá num campo chamado Campo de Jaar, que está aqui descrito. Esse campo de Jaar também era conhecido como Kiriat Jereim, está lá descrito em 1 Samuel 6, 21 até o 7, 2, onde, quando descobriram, recuperaram a arca dos filisteus. Aliás, os filisteus tinham
dominado o povo de Deus e tinham levado a arca com eles. Mas quando eles chegaram com a arca lá no meio do deus Dagom, que era o deus dos filisteus, a palavra diz que o deus Dagom caiu, a estátua do deus Dagom caiu diante da arca. E aí a hora que eles olharam lá, viram a estátua do deus dele caída diante da arca. Mas o que é isso? Aí levantaram de novo a estátua de deus Dagom e continuou lá. Uma segunda vez a estátua caiu de novo. Aí eles ficaram temerosos com a arca lá e devolveram. Falaram, nós não queremos isso aqui não. Os deus de vocês é maior que o nosso deus Dagom. E devolveu a arca. E aí nesse ínterim, a arca então ficou parada, largada em algum campo. E aí Davi, quando estava em Efrata, soube que a arca estava em Jaá, em Kiriat Jearim, e recuperou a arca. E Davi a trouxe para Jerusalém, com todos aqueles preceitos, com todas aquelas regras que tinham que ser cumpridas para o transporte da arca. Então, relembrando aqui o cortejo cerimonial que acompanhou a arca até Jerusalém. O salmista convocou a congregação a entrar no templo, né? Como nós vimos aqui, ele conclamando a congregação no versículo 7, entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. É o que o salmista faz o convite aqui, para que a congregação entre, o povo de Deus entre no templo. O estrado de seus pés aqui falado, refere-se à arca como ponto de contato entre o céu e a terra, né? Conforme Isaías, está lá em Isaías 66, 1. Então a arca era essa conexão entre o céu e a terra. Jesus, quando estava aqui, também era essa conexão. Jesus é comparado à arca. Aliás, é uma figura da arca. E hoje a palavra de Deus é essa conexão entre o céu e a terra. Então, todas essas figuras da arca já estavam desde lá da época de Davi. E aí ele fala, é por isso que ele diz aqui do estrado de seus pés, né? No versículo 7, adoremos ante o estrado de seus pés. Dos versículos 8 a 10, ele repete a oração de Salomão, né? Ou Salomão repete a sua oração ao consagrar o templo, exatamente, é a mesma oração lá em 2 Crônicas 6, 41 e 42. Nessa oração, o salmista destaca 4 petições. Olha, quais são as petições? Primeiro ele diz, levanta-te, Senhor, ou seja, Senhor, fica a postos. Aí ele faz a primeira petição, entra no lugar do teu repouso. Depois, vistam-se de justiça os teus sacerdotes. Depois, não desprezes o rosto do teu ungido. Então ele primeiro faz a petição aqui de que entra no Senhor no lugar do teu repouso. A arca é o lugar de descanso do Senhor. É uma representação visível da presença de Deus no meio do seu povo. Então esse é o lugar do descanso do Senhor que o salmista diz aqui. Entra no repouso, no descanso do teu Senhor. E aí a segunda petição aqui é que ele diz, vistam-se de justiça os sacerdotes. Os sacerdotes estavam vestidos de justiça, comprometidos com a obediência e o compromisso ético. Essas vestes de justiça é exatamente as vestes da justificação de Deus para com o seu povo. Sabe, era como se ele usasse aquelas vestes limpas, alvas como a neve, para se ir despojando de toda a sujeira pecaminosa do povo. É por isso que ele diz aqui, vistam-se de justiça
os sacerdotes. E aí ele completa, e exultem os fiéis. Os fiéis aqui é o povo de Deus. Os fiéis aqui é todos o povo de Deus. Aí ele diz, exultem, alegrem-se. E aí ele faz a última petição, e não despreze o teu ungido. Quando ele relata aqui e remete a ungido, ele está remetendo à unção que o rei tinha antes de efetivamente tomar posse no trono. Antes de tomar posse no trono, o rei era ungido, era derramado óleo sobre a sua cabeça. E esse era o ato de unção do rei. E ele diz aqui, não despreze o teu ungido, ou como se dissesse assim, não despreze o teu rei. A unção era feita no rei quando da sua posse no reinado. E o termo aqui ungido que ele usa, não despreze o teu ungido, é o Meshiá no hebraico. Meshiá no hebraico que remete à mesma palavra para Cristo, o Messias. É a mesma palavra hebraica. Meshiá, que no grego é traduzido para Messias. Então Jesus Cristo, ou ungido. Então ele está remetendo aqui ao Filho de Deus, quando fala no ungido. Os versículos 11 e 12, leiam comigo aí. Jesus jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no trono. Então, os versículos 11 e 12 aqui remetem à promessa de Deus para Davi. Refere-se à promessa que Deus faz a Davi de perpetuar o trono de Davi, o trono do reinado de Davi. A promessa de Deus dada a Davi, que está lá em 2 Samuel, capítulo 7, 12, essa promessa aqui não se refere apenas ao estabelecimento da linhagem. Nós sabemos que a sucessão do reinado do povo de Israel era feita através da linhagem. Sempre que o rei morria, assumia o filho mais velho. Então, essa sucessão sempre aconteceu, mas aqui não se refere apenas ao estabelecimento da linhagem de Davi como verdadeiros reis de Israel, mas também a profecia daquele que ocuparia o trono para sempre, ou seja, Cristo. Então, Deus faz a promessa de Davi de que não haveria sucessor ao seu trono, sempre o seu trono teria um sucessor, mas só que todos os sucessores, toda a linhagem de Davi falhou. Todos eles falharam, assumiram o trono e de alguma forma falharam. Mas o próprio Deus provê um rei pertencente à linhagem de Davi para ocupar esse trono. E esse trono ser um trono eterno. Os versículos 13 a 18 referem-se às promessas de Deus ao seu povo e ao cumprimento dessas promessas. Deus escolhe o lugar de sua habitação, Sião. Olha só o que diz do 13 a 18. Vamos ler. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Desculpa, eu estou lendo outro salmo aqui. 132, 13. Diz: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexames os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a tua coroa. Que promessa maravilhosa que Deus faz agora aqui ao seu povo.
Primeiro ele faz a promessa a Davi, e agora ele estende a sua promessa ao seu povo. E também ele faz o cumprimento dessas promessas, relata o cumprimento dessas promessas. Então Deus, aqui nesses versos, ele escolhe o lugar da sua habitação, que é Sião. Ele mesmo é quem escolhe o lugar da sua habitação. E Deus supre com abundância todas as necessidades de Jerusalém. E o templo irá fornecer alimento espiritual. Naquela época, o próprio rei é que era o responsável de suprir o alimento para o povo. No versículo 16, a justiça vem unicamente da salvação. Olha o que diz o versículo 16. Vestirei de salvação os seus sacerdotes. O mesmo que já tinha remetido lá, vistam-se de justiça os teus sacerdotes. E aqui ele está dizendo, vestirei de salvação. O cumprimento da promessa aqui, da oração que o salmista faz lá. Vistam-se de justiça os seus sacerdotes. E aqui ele está dizendo, tá bom, vestirei de salvação os seus sacerdotes e também colocarei júbilo nos seus fiéis. Então aqui é o relato do cumprimento daquilo que o salmista pede para o Senhor anteriormente. Então ele diz, ali farei brotar a força de Davi e prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Então, e preparar a lâmpada para o ungido é exatamente a promessa de trazer o Mexiá, o Salvador, o Messias, o Cristo, o ungido para o seu povo. E essa promessa foi literalmente, totalmente cumprida em Jesus. Jesus, a plenitude. É a plenitude dos tempos. Então, a justiça, portanto, vem unicamente através da salvação. Portanto, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo aqui na conclusão de que este salmo nos mostra a revelação progressiva de Deus ao seu povo. Essa progressão nos mostra que Deus cumpriu todas as promessas. Um dos filhos de Davi, ungido, foi entronizado para sempre, Jesus. Ele vestirá o seu povo com justiça e salvação. Ele traz júbilo, alegria ao seu povo. Este salmo, no versículo 18, ao contrário do que ele cumpre no seu povo, ele diz no versículo 18 que cobrirá de vexame os seus inimigos. Aí ele termina, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então, esse salmo amaldiçoa os inimigos do ungido de Deus, os quais ele cobre de vexame. Os nossos pecados nos tornavam inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, éramos filhos da ira, como diz a palavra, alvo da ira de Deus outrora, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ele preparou o filho de Davi, aquele a quem substitui, toma posse no trono de Davi eternamente, Jesus, para nos redimir, nos vestir de salvação, nos redimir, nos dar alegria e fazer com que nós continuemos a essa caminhada maravilhosa que é a caminhada com o nosso Deus maravilhoso. E através dessa caminhada é que Ele vai nos revelando a Ele, a nós mesmos, através da palavra, através de orações, através dos sacramentos que Ele nos dá para a igreja. Então, Deus faz com que
habite conosco, Ele mesmo habite conosco. No Filho de Davi, Jesus Cristo, o Deus encarnado, faz seu tabernáculo junto a seu povo. Jesus tabernaculou com o seu povo, morou com o seu povo. Jesus é a presença do próprio Deus no meio do seu povo. Jesus tabernaculou com o seu povo e Ele ainda está realmente presente em sua igreja por meio de sua palavra, por meio dos sacramentos. Deus jurou operar esta salvação, e a exemplo do que fez Davi, nós podemos confiar em suas promessas, porque as promessas de Deus não falham. Nada pode frustrar os propósitos de Deus, os planos de Deus para as nossas vidas. Povo de Deus, aqueles que estão aliançados, agora não mais nas velhas alianças, nas alianças com Abraão, Isaac, Jacó, com Moisés, com Davi. Não, mas agora com uma nova e viva aliança, através do sangue de Cristo derramado na cruz. Nós somos esse povo hoje aliançado com esse Deus maravilhoso, que continua nos conduzindo nos caminhos que Ele tem para nós. E que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos fortaleça e continue nos conduzindo, nos revelando Ele através da palavra dEle, porque a revelação progressiva de Deus hoje para nós está aqui, na palavra de Deus. Então que Ele continue nos conduzindo através da palavra dEle neste maravilhoso caminho que Ele preparou e que Ele tem para nós. Amém? Deus abençoe a você, abençoe a cada um irmão da nossa igreja de Xinguara, abençoe a cada um que nos assiste, que Deus possa estar te fortalecendo a cada dia, te suprindo as necessidades de cada dia, que Ele possa estar te livrando de todos os males de cada dia. Esse é um Deus maravilhoso. Esse é um Deus que habita em nós, habita conosco. E hoje Ele faz a habitação em nós, através do Espírito Santo dEle. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus poderoso, nós te louvamos, Deus, te agradecemos, Pai, por mais essa noite que Tu nos permitiste, ó Pai, estar aqui em Tua presença, falando da Tua palavra, sabendo, ó Deus, que a nossa fé não é uma fé vã, não é uma fé vaga, mas a nossa fé, Senhor, ela tem fundamento. E os fundamentos, ó Pai, da nossa fé, ela vem pela história da Tua própria revelação ao Teu povo, desde a antiga aliança até hoje. E nós te louvamos, ó Deus, por esse Teu conduzir as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo que Tu tens feito no nosso meio, nas nossas vidas, no meio do Teu povo. Muito obrigado, Pai. Continua nos abençoando, continua nos conduzindo, ó Deus, nos caminhos que Tu tens para nós. Esta, Senhor, é a minha oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor, o nosso Salvador, esteja com você, que o amor de Deus, o Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo esteja com você, povo de Deus, espalhados por todo esse planeta, hoje e sempre. E todos digam amém. Irmãos, então, que Deus abençoe você. Querendo Deus, nós estaremos no próximo domingo com mais um culto solene a Ele. Dessa vez vai ser às 9 horas da manhã, como nós já anunciamos no domingo. Nós vamos antecipar para as 9 horas da manhã. Então fique ligado conosco. Aqueles que
podem estar presenciais, esteja lá na igreja cultuando ao Senhor conosco. É um privilégio nós podermos cultuar unidos, juntos ao Senhor. E aqueles que não podem, que ainda estão limitados por causa dessa pandemia, se ligue lá na nossa live, no nosso canal, que nós estaremos fazendo ao vivo para aqueles que não podem estar lá presencialmente, tá bom? Então se ligue lá no nosso canal e cultue conosco também junto dessa forma, tá bom? Deus abençoe, que possa lhe dar um final de noite, uma noite de sono abençoada, uma sexta-feira e um final de semana abençoado. Amém.